Boa tarde, irmãos, fráteres e sorores. É uma missão estar aqui compartilhando um pouco de conteúdo, um pouquinho da nossa experiência como neófitos do misticismo, na estrada mística, do encontro direto com a inteligência cósmica, sem intermediários. Essa é a primeira questão do misticismo, né? Essa relação direta com um ser superior, os mestres cósmicos. Bom, gostaria de iniciar esse nosso encontro apenas mostrando novamente uma obra que eu falei num vídeo anteriormente, tá? Essa obra se chama Conceito Rosa Cruz do Cosmos. Essa obra ela não é da Mork, tá? Se alguém confundiu ou de repente entendeu que isso pode ter a ver com a Mork, né? Que é a antiga mística Ordem Rosa Cruz, cuja qual eu sou um neófito estudante, dizer que essa obra pertence a Max Rendel. Max Rendel, ele tem a Fraternidade Rosa Cruz, tá? Que é um outro ramo, uma outra questão. São Rosa Cruzes, mas de um outro viés, tá? Porém, eu sempre trago para nós aqui que o estudo do misticismo, da gnose, do autoconhecimento, ele tem um leque muito amplo de possibilidades. Nós não devemos ficar apenas os conteúdos da ordem. A própria ordem convida todos os estudantes a fazerem reflexões sobre os conteúdos passados, sobre o conhecimento transmitido, incentivando muito a prática desses conhecimentos, né, para que se tornem, não sejam apenas conceitos, se tornem para o praticante, né, algo compreendido, algo que ele tem experimentado, algo que ele vivenciou. E essa é a grande questão, né, do misticismo, a vivência dos ensinamentos. Então, só para tirar a dúvida, fraternidade é uma coisa, Rosa Cruz é outra, e outros sendas por aí também interessantes. Gostaria de compartilhar com vocês, eu recebi recentemente aqui, da nossa ordem, as revistas. Olha que legal, eu acho que eu não comentei isso. Então, periodicamente, o estudante ativo da ordem recebe em casa, trimestralmente, se não me engano, é trimestre, uma revista, a cada trimestre, então 4 por ano. Eles mandam sempre uma cartinha aqui, né, dizendo pra gente alguma coisa, passando informações. Então essa é a revista, a última que eu recebi. Fica disponível também no site, que a gente vai visitar aqui juntos daqui a pouco. E aqui é o Fórum Rosa Cruz. Essa daqui realmente é um conteúdo exclusivo dos estudantes ativos, tá? Então não pode ter divulgação desse conteúdo. É um conteúdo já para, né, os estudantes ativos aí que estão praticando e que estão crescendo aí na senda, tá? Só um minutinho. Bom, é muito gostoso receber essas revistas, né? Como eu disse, né, da mesma forma que a monografia, essas revistas elas são novinhas, né, saindo do forno. Elas sempre vêm, pelo menos para mim, sempre vieram no estado assim ótimo, né, perfeito, assim. E o conteúdo delas é magnífico, né, nem se fala. Mas eu gosto de visar essa questão material, o cuidado, porque a gente sente o carinho que isso é enviado da ordem, né? Eu tenho muito apreço pelo conteúdo material, eu não consigo ficar sem. O digital é ótimo, mas eu gosto, né, da leitura no papel, para mim é importante. E essas revistas, como um complemento dos ensinamentos, ela é fantástica. Ela traz questões, às vezes, lá de trás, às vezes ela traz reportagens antigas, o que é ótimo, né? Porque os ensinamentos sempre são contemporâneos e à medida que passa, parece que você vai fazendo associação, né, olhando até na sociedade alguns traços, e você vai compreendendo como esses ensinamentos, se fossem
buscado mais por mais pessoas, provavelmente teríamos aí uma realidade social, política diferente. E vamos falar logo mais sobre isso também já já. Então eu falei da revista, do fórum, tenho vários aqui. O martinismo, você recebe daí o que ele chamou de pantáculo. Eu, como também sou estudante da martinista, né, porque eu alcancei o primeiro grau, entrei na Ordem Rosa Cruz, galguei e já iniciei meus estudos cristãos esotéricos, né? O martinismo é mais um esoterismo, né? Um pouco viés mais cristão. Então aqui, ó, o pantáculo é o que eles mandam para você, tá? Também muita coisa interessante, também conteúdo privativo, não pode ser divulgado, tá? Tô mostrando só a título de curiosidade. Desculpem, para vocês aí que estão pensando em entrar, ou que já entraram, né? Como é gratificante receber. Então tudo isso tem custo. A loja manda para quantos, né? Todos os estudantes ativos recebem em sua casa todo esse material impresso, e com toda essa questão de pandemia, né? Essa crise social, crise política, a ordem precisa realmente da nossa contribuição para que a gente ajude a manter, né? Num padrão elevado, num padrão apresentável, que represente mesmo de forma digna toda a simbologia que ela carrega, e principalmente os ensinamentos que estão no coração, né, do Deus do nosso coração e da nossa compreensão. Então, a ordem faz o seu papel muito bem. Nesse sentido, eu só tenho realmente a elogiar, né? E se eu tivesse algo a criticar, eu não faria, obviamente, aqui ao vivo, em vídeo, porque é desnecessário, né? Vamos lá. Eu gostaria de compartilhar a tela com vocês para a gente dar uma passeada no site da MORC. Ai, que legal. Vamos conhecer um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos percorrer juntos o site. Deixa eu ver, não estou conseguindo compartilhar. É novo tudo isso para mim, gente, então é isso. Está aqui. Então, pessoal, esse aqui é o site da Ordem Rosa Cruz, tá? amorc.com.br. E aqui você chega no site. Aqui no site. Legal. Então aqui na parte de cima tem a revista MORC GLP, as revistas que eu mostrei para vocês, né? Se você for membro, você tem acesso aqui digital. Conselho de Solaz, que é uma reunião, né, dos Rosa Cruzes, onde a gente faz o nosso encontro coletivo, né, em atenção, em preces, em energização, né, e tentamos passar nosso melhor para o mundo. Aqui o canal Rosa Cruz, podcast, blog, suprimentos, quando você vai querer adquirir alguma coisa, né, para o seu santo, ou algum tipo de anel, ou alguns livros, né, suprimentos estão aqui. Você clica e você cai direto aonde você tem aqui acesso aos conteúdos, adesivos, anéis, botões, brincos, tá tudo aqui. Bom, tudo tem o seu custo. Tudo esse dinheiro que gera aqui ajuda a MORC a manter todos os custos operacionais ao longo e ao redor do planeta. Então tem rosacrucianismo, tem o martinismo, tem muitas coisas bacanas. O incenso é excelente. Bom, né? Olha, a gente não ganhou nada para fazer isso aqui, da MORC. Estamos apenas juntos, percorrendo o site. Então aqui temos quem somos, ó. Quem tiver curioso pela MORC, tem várias informações a respeito dela, tem a literatura aqui. Afiliado, login, vou mostrar para vocês, eu entro aqui. Aqui, ó, é a página que a gente cai. Bom. Então, eu aqui, como eu sou membro martinista, aparece aqui para mim. Tem o início, monografias, né? Claro que eu não vou abrir. Essas são Rosa Cruz, essa é da tradicional ordem martinista. Aqui o boletim, revistas, cadastro GLP, o ritualístico, financeiro,
Tá? Tá? O financeiro aqui. As atividades aqui mostra a loja próxima de você. Aqui, ó. No caso, a minha é de Sorocaba, né? Então, mostra a minha loja física mais próxima. Caso você queira ir participar de uma loja também. Aqui. Ok? É isso, gente. Aqui fica até quando você está quitado na Rosa Cruz e aqui no Martinismo, tá vendo? Aqui é a última monografia acessada, né? Que eu estudo, você estuda elas. E aí fica a última que você acessou. Né? Eu uso bastante o Liber, sempre estou olhando para ele de novo. Né? Ultimamente dei uma olhada para a gente estar sempre praticando o Liber. E aqui o lote grau 1, manuscrito 3. Eu já estou em grau superior, mas eu sempre revisito. Os estudos não precisam ser retilíneos. Né? Você vai avançando, mas é bom você sempre voltar, recaptar algo. Sempre. A base é muito importante. Inclusive quando você está ainda no portal externo, né? Na parte fora ainda. Aquelas monografias que vêm, as primeiras, de neófitos mesmo, de antes, né? Estudante ali, são muito valiosas. Né? Então o público em geral já tem um acesso, só da curiosidade ali, fazendo o cadastro, experimentar, fazer parte da loja, já tem um acesso muito importante. Material importante. Bem. Aí aqui, gente, eu queria entrar aqui na Declaração Rosa Cruz dos Deveres do Ser Humano. Tá? Isso aqui está ali no site aberto ao público. Né? Então, obviamente que é divulgável. Tá? E que bom que seja, né? Porque serve para todos nós, não só os Rosa Cruzes. E esse vídeo, na verdade, eu fiz para chegar aqui. Então nós vivemos, como todos sabem e como eu venho dito, uma crise social, uma crise humanitária, uma crise política ao redor do mundo. E é nítido para todos, crise sanitária, né? E todos os horrores psicológicos que essas crises trazem para nós. É só uma comprovação de como as pessoas estão divididas, como as pessoas estão perdidas. Né? Existe uma crise existencial, existe uma crise de consciência moral. Tá? E os vieses, né, dos vídeos que eu tenho trazido, eles têm essa questão mais moral. Né? Parece que são vídeos que estão trazendo uma questão mais moral mesmo, de valores. E isso é proposital. Eu venho trazido essa parte mais de valores, né, do ser, encontro com a nossa essência, né, encontro a virtudes. Eu venho trazendo isso com o intuito de chamar a minha atenção, a nossa atenção, em primeiro lugar, para ver como isso está dentro de nós, quem estamos sendo a cada momento, não quem nós dizemos ser, mas quem realmente de fato estamos sendo. Estamos passando por essa crise de consciência coletiva, porque há uma crise de consciência pessoal, em primeiro lugar. Tá? Então, nada melhor do que a Declaração Rosa Cruz dos Deveres do Ser Humano, né? No mundo, no momento onde a gente fala muito em direitos, né? Aqui o convite é falarmos dos deveres. Então vamos lá. Prólogo. Desde que os seres humanos tomaram consciência da necessidade de viverem em sociedades organizadas, eles criaram diversas formas de governo para assegurarem o seu funcionamento. Hoje, parece que é através da democracia que se expressam melhor os interesses e as aspirações dos indivíduos, em particular, e dos povos em geral. Com efeito, embora esse sistema seja imperfeito e tenha muitas fragilidades, são atualmente as sociedades democráticas que melhor garantem os direitos do ser humano, tais como estão definidos na Declaração Universal, que é o termo que eles usam aqui no site. Mas, se o respeito aos direitos de cada um
é o fundamento de toda democracia, qualquer democracia que não estimule os referidos direitos tem em si mesma os germes da decadência e propicia a emergência de uma ditadura. Como a história tem mostrado, o bom funcionamento de uma sociedade depende de um equilíbrio apropriado entre os direitos e os deveres de todo indivíduo. Quando este equilíbrio chega a ser rompido, seja aliás ao nível de governantes ou de governados, os mais extremos totalitarismos se apossam da situação e mergulham as nações em pauta no caos e na barbárie. Faz sentido? Será? Refletimos. Como anda o nosso país? Continuamos. No alvorecer do século XXI, constatamos que em muitos países onde a democracia se tornou uma instituição de longa data, os direitos dos cidadãos têm primazia sobre os deveres que lhes incumbem como seres humanos, de modo que o equilíbrio é, se não rompido entre estes e aqueles, pelo menos muito ameaçado, receando que esse desequilíbrio se amplie e acabe nesses mesmos países numa regressão da condição humana. Apresentamos esta declaração dos deveres do ser humano a todos aqueles que compartilham de nossa inquietação. Artigo 1. Todo indivíduo tem o dever de respeitar sem preconceitos os direitos do ser humano, tais como estão definidos na Declaração Universal. Artigo 2. Todo indivíduo tem o dever de respeitar a si mesmo e não aviltar seu corpo ou sua consciência por comportamentos ou práticas que firam sua dignidade ou sua integridade. Então, esse 2 é bom a gente comentar. Então, o dever de respeitar a si mesmo e não aviltar seu corpo ou sua consciência por comportamentos e práticas que firam sua dignidade e sua integridade. Então, a sociedade que a gente vive, as pessoas ficam doentes o tempo todo por pura falta de respeito por si mesmo, né? Por puro desleixo consigo, com o seu corpo, com a sua mente e com o seu espírito. Essa é a grande realidade. Existem muitas situações realmente sociais e de ordem política que oprimem o indivíduo, né, e deixam em situações realmente deprimentes e calamitosas. Isso é um fato. Há falhas no sistema. Porém, há outras grandes falhas a nível de psique, a nível de si, de autoconhecimento, de compreensão, de relacionamento do indivíduo com o próprio indivíduo. No caso do Dante para consigo mesmo, de mim para comigo, em primeiro lugar. E isso se encaixa no artigo 2. Dever de respeitar a si mesmo e não aviltar seu corpo ou sua consciência por comportamentos ou práticas que firam sua dignidade ou sua integridade. Reflita. Por quantas vezes você acabou tendo algum tipo de prejuízo físico, mental, orgânico, espiritual, porque você mesmo, de forma direta ou indireta, foi responsável pela condição, por onde você chegou, pela condição de saúde mental e orgânica, cuja qual você acabou ali deteriorando. Isso é muito importante, olhar esse aspecto da vida, da nossa responsabilidade para conosco. Artigo 3. Todo indivíduo tem o dever de respeitar os outros, sem distinção de raça, sexo, religião, classe social, comunidade ou qualquer outro elemento aparentemente distintivo. Ok? Somos todos iguais, né? Nível de constituição, certo? Direito para todos, os direitos e os deveres devem ser respeitados. Todos temos o mesmo, indiferente dessas diferenças aqui, raciais, sexo, religião. Isso é óbvio. Agora, estamos vendo muitas linhas sendo ultrapassadas, muitas bandeiras sendo impostas. A imposição
seja de uma maioria ou de uma minoria, não tem nada a ver com respeitar os outros. E o que vemos hoje são imposições vindas de ambos os lados. Imposições vindas de indivíduos para com indivíduos, de uns para com os outros e depois, então, de massa para contra outra massa, né? Polaridades se degladiando. Artigo 4. Todo indivíduo tem o dever de respeitar as leis do país onde vive, ficando entendido que essas leis devem ter por fundamento o respeito aos seus mais legítimos direitos. Aqui temos uma grande crise. Está muito difícil, porque as nossas leis estão sendo colocadas de forma deturpadas. As leis não estão sendo respeitadas, inclusive por aqueles que deveriam guardá-las. Que Deus toque o coração dessas pessoas, de alguma forma. Oremos. Todo indivíduo, aqui, artigo 5 aqui, todo indivíduo tem o dever de respeitar as crenças religiosas e opiniões políticas dos outros, desde que elas não prejudiquem nem a pessoa humana nem a sociedade. Outro tipo de conflitos aqui. Desde que elas não prejudiquem nem a pessoa humana nem a sociedade. Bom, reflitam. Artigo 6. Todo indivíduo tem o dever de ser benévolo em pensamento, palavras e ação. Dever de ser benévolo em pensamento, palavra e ação, a fim de ser um agente da paz social e um exemplo para os demais. Então, é natural as opiniões serem diferentes. É natural divergirmos, e que bom que existem opiniões diferentes. Desde que essas opiniões sejam carregadas com esses valores, benevolência, né? Que quando você vá conversar com alguém ou discutir alguma questão com alguém, que você faça isso em prol de algo bom, de algo melhor. E você só consegue fazer isso sendo bom e melhor naquilo que você está querendo comunicar, que é, óbvio, uma grande dificuldade que todos nós temos. Todos nós precisamos trabalhar. Eu venho trabalhando, eu espero que meus irmãos e fráteres e sorores também, e que os outros irmãos e irmãs ao redor do globo, né, também façam o mesmo. Ajude a si mesmo e você vai ajudar a humanidade. Artigo 7. Todo indivíduo com idade, estado ou condição de trabalhar tem o dever de fazê-lo, seja para suprir suas necessidades ou as de sua família, para ser útil à sociedade, para se desenvolver no aspecto pessoal ou simplesmente para não se perder na ociosidade. Trabalho como dever. Trabalho dignifica o homem. Essa frase é antiga e ela é muito verdadeira, não é mesmo? A preguiça é o pai de todas as outras maldades, todos os outros pecados, todos os outros defeitos psicológicos. É preciso combater toda espécie de preguiça. Artigo 8. Todo indivíduo que tenha a seu encargo a educação de uma criança tem o dever de nela inculcar a coragem, a tolerância, a não violência, a generosidade e, de modo geral, as virtudes que dela façam um adulto respeitável e responsável. Oremos. Que essa consciência chegue a todos. Nossas crianças são tudo. O futuro da nossa espécie. É a geração que deve ser cuidada e que não é o que vemos.
infelizmente. A Mork, inclusive, ela deve estar aqui do lado mesmo. Ela tem a OGG. OGG é a Ordem Guia do Graal. Olha lá, OGG. E a Tábua dos Estudos Virtual. Muito legal. Essa é uma ordem direcionada às crianças. Dentro da Ordem Rosa Cruz, temos a Ordem Guias do Graal. Uma belezinha. Espero muito em breve colocar meus filhotinhos aqui, porque agora que a pandemia baixou, as coisas estão voltando ao normal e estaremos entrando em contato para isso também. Embora os valores aqui em casa já sejam, né, ou procuramos que seja, muito parecido com esse que a gente está lendo aqui. Né? Mas é bom ter a questão da socialização das crianças, óbvio, né? Mais do que nunca nesse momento, que elas ficaram presas por tanto tempo, ou enclausuradas obrigatoriamente. Vamos lá. Artigo 9. Todo indivíduo tem o dever de prestar assistência a quem quer que esteja em perigo, seja intervindo diretamente, seja fazendo o que for necessário para as pessoas habilitadas a intervir o façam. Né? Para que as pessoas habilitadas a intervir o façam. Então aquela coisa, né, que a gente diz, né? O problema não é apenas a atitude dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? Então, é isso, né? Agora, reflitam, cada um que faça a sua própria. Artigo 10. Todo indivíduo tem o dever de considerar a humanidade inteira como sua família e de se comportar, em toda circunstância, em todo lugar, como um cidadão do mundo, fazendo assim do humanismo a base de seu comportamento e de sua filosofia. Fraternidade. Óbvio. Todo indivíduo tem o dever de respeitar os bens alheios, sejam eles privados ou públicos, individuais ou coletivos. Bem, um artigo bem senso comum. Deveria ser senso comum, né? Não deveria ser algo que precisaríamos estar ressaltando, mas tá aí. Pessoas que talvez nunca parou para pensar nisso. Artigo 12. Todo indivíduo tem o dever de respeitar a vida humana e considerá-la como o mais precioso bem que existe nesse mundo. Eu achei interessante esse artigo 12 porque a Rosa Cruz ela considera toda a vida preciosa. Todo ser vivo é precioso, não só o ser humano. O planeta é precioso, a nossa casa, né, aqui na Terra, nessa nossa condição material, ela deveria ser prezada, cuidada por nós. E os seres viventes que pulsam, né, ao redor do globo, sobre ela, assim. Mas aqui eles colocam, né, essa vida humana como o mais precioso bem que existe no mundo. Então, eu particularmente vou para esse viés, né, que o ser humano ele está, se, quando em equilíbrio, e com o coração voltado para o Deus do coração, o Deus da compreensão, quando, né, isso está alimentado, isso está sendo praticado, o ser humano em condições de se elevar, no sentido de se completar, se autoconstruir, gerar a si mesmo, produzir-se a si mesmo, se livrar daquela primeira natureza, daquela primeira personalidade base lá, né, onde todos nós sofremos questões do ambiente, a influência do ambiente externo. Né? A criança, vamos lá, de 0 a 7 anos, ela é uma esponja. O que é a criança? Ela não se constrói nessa idade. Ela está sendo construída pelos pais, né, os modelos que estão à volta dela, se é criado pelo avô, ou seja, quem for aquele responsável por criar essa criança. Ela, como uma esponja, ela vai aderindo todo esse ambiente, seja um momento de alegria, seja um momento de agressividade, de briga, de conflito. A criança está absorvendo isso e ela repete comportamentos e ela cria uma personalidade em cima desses padrões, né, que na psicologia chamamos de complexos. Cria depois uma personalidade, uma falsa personalidade em cima dela, cheia de mecanismos de defesa. Freud aí, toda defendida, já começa a se desconectar da sua própria essência e se torna vítima da própria existência.
Isso é importante. Por meio do autoconhecimento, a gente faz essa revisão de quem a gente está sendo. Muitas vezes a gente está agindo por um impulso antigo, né? Por um ego formado lá na infância, lá atrás, que traz, arrasta como uma âncora, né? Vai arrastando coisas do passado. E o seu padrão de relacionamento, seu padrão de resposta à frustração, seu padrão de nível de relacionamento com as pessoas se repetem. Os erros e os acontecimentos, parece que você vê acontecendo as falhas nas mesmas coisas. Uma recorrência. Tá? O problema está nessa personalidade, que é mecanizada. Muitas vezes, né, você está sob o controle do ego. E não você olhando, né, como o observador, olhando para o ego. E você tendo domínio do ego, você domina a si mesmo. Com a ajuda celestial aí dos senhores cósmicos, né? Cada um com seu guardião interno, procurando a espada da justiça, né? Da benevolência. É isso que nós temos com humildade e simplicidade procurando alcançar, sem ser melhor do que ninguém. Não há comparação com o outro, comparação sempre comigo mesmo. Há muito o que vencer aqui dentro para você se preocupar em vencer aqui fora. Mas o que a gente vê na humanidade é querendo vencer fora e abandonando dentro. É com pesar, gente, né? Eu gostaria de estar fazendo um vídeo bem alegre, divertido, mas a gente tem um compromisso. Vamos lá? Artigo 13, como eu já mencionei anteriormente, inclusive, todo indivíduo tem o dever de respeitar a natureza e preservá-la, a fim de que as gerações presentes e futuras possam dela se beneficiar em todos os planos e nela vejam um patrimônio universal. E artigo 14. Todo indivíduo tem o dever de respeitar os animais e considerá-los verdadeiramente como seres, não apenas vivos, mas também conscientes e sensíveis. Perfeito? E terminamos aqui com um epílogo. Se todos os indivíduos cumprissem estes deveres fundamentais, haveria poucos direitos a reivindicar, pois cada qual se beneficiaria do respeito que lhe é devido e poderia viver feliz na sociedade. Por isto, toda a democracia não deve se limitar a promover um Estado de direitos, caso em que o equilíbrio evocado no prólogo não pode ser mantido. É imperativo também que ela preconize um estado de deveres, a fim de que todo cidadão expresse em seu comportamento aquilo que o ser humano tem de melhor em si. Só apoiando-se nesses dois pilares é que a civilização poderá assumir plenamente seu status de humanidade. Que assim seja sempre. É isso, gente. Aqui no final tem a versão PDF. Eu cliquei e parece que o link não está funcionando. Deixa eu tentar de novo. Onde você poderia, né, talvez aí, pelo que eu estou entendendo, ter esse conteúdo para você em PDF, uma página não encontrada. Então, uma pena. Mas esse conteúdo está disponível, aberto ao público, na página inicial da nossa legítima Amorque, antiga e mística Ordem Rosa Cruz. Paz profunda a todos. Espero poder ter contribuído de alguma forma. Se você quiser deixar algum comentário, sempre bem-vindo. Com respeito, estaremos sempre trocando informações. Se você puder contribuir, sugerir algum tema, qualquer pergunta que eu possa buscar, estudar, investigar, eu farei, com o maior prazer. Espero que vocês também estejam fazendo investigações, suas pesquisas, suas práticas, né, que estejam bastante preocupados com o ser, não tanto com o ter. É claro que é importante a gente ter. Nós vivemos numa esfera capitalista de bens materiais, bens e consumos. Precisamos pagar nossos boletos, ter nossas questões e responsabilidades sociais em dia. Mas é muito e tão quanto importante, talvez mais, sim, mais importante a questão interior. Essa
parte muito grande da sociedade está simplesmente desconectada. E está aí o caos, né? Em meio a algumas organizações. Tem coisas organizadas e tem coisas caóticas, e temos a sociedade como vemos. Bom, é isso. Então, deixa eu parar de compartilhar essa telinha aqui com vocês. Aqui está. Então, espero que fiquem todos aí com Deus do teu coração e da tua compreensão. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.